Com Dan não estando em uma situação claramente saudável, o Jae-kyun aceita fazer sexo com ele e depois disso ele fica se questionando sobre as próprias escolhas, sobre as próprias ações. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 68 de Jinx, né? E depois do diagnóstico do Dan, as coisas correram para um lugar muito mais desconfortável do que já era. O Jae-kyun mais uma vez se deixou levar pela própria luxúria. Olha, parece que o pouco que a gente estava evoluindo regrediu de uma forma drástica. Os vídeos comentando os capítulos de Jinx saem por volta de a cada 10 dias aqui no canal. Eu tô tentando colocar em dia ainda os vídeos que estão atrasados. E depois a gente vai ter um pequeno hiatus, porque a autora entrou em hiatus a partir do capítulo 69, tá? Então os vídeos de Jinx devem voltar lá pra julho junto da Comic. Mas como a gente ainda tem esse outro capítulo pra falar, vamos conversar sobre eles. Agora eu vou comentar sobre os capítulos, né? Vou te contar um pouquinho do que aconteceu, comentar sobre os acontecimentos. Deixa o like no vídeo porque ajuda bastante no engajamento dele. Para acompanhar os próximos vídeos de Jinx e outros conteúdos que eu gosto de produzir sobre BL, anime, mangá, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se o botãozinho de hype aparecer para você, hype porque ajuda no engajamento do vídeo. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, me dizer o que você achou, o que você não achou, o que você gostou e tá esperando ou não do capítulo. Então agora vamos falar sobre o capítulo 68 de Jinx. O capítulo continua a partir do momento em que o Jae-kyun e o Dan estão fazendo sexo. O Dan, ele exausto e também sob o efeito de álcool, ele já quase nem se aguenta. Mas obviamente, né, por questões biológicas, o corpo dele continua respondendo aos estímulos do Jae-kyun. Mesmo com o Dan naquela situação, naquele estado, o Jae-kyun ele aproveita o momento como ele sempre fez. Ele não ia deixar passar. E ele termina aquilo tudo fazendo uma bela de uma bagunça. Se é que vocês me entendem. O Dan, ele adormece, ele desmaia imediatamente assim que o Jae-kyun finalmente termina. E o Jae-kyun então tenta chamar ele não acorda. Só que os dois vão dividir a mesma cama naquela noite. Então ele não pode simplesmente largar o Dan ali naquele estado, todo sujo. Ele então decide levar o Dan até a banheira, onde ele deixa o rapaz, né, confiante de que assim que ele afundar a água, tocar no rosto, ele vai acabar acordando e ele mesmo pode se lavar. Gente, isso simplesmente não acontece. O Dan afunda e não acorda. O Jae-kyun frustrado, ele acaba aceitando a situação, tendo que lidar com aquilo, ele entra pra tomar banho junto do Dan. O Dan simplesmente continua apagadíssimo ali nos braços do Jae-kyun na banheira, enquanto o Jae-kyun meio que tenta manter ele ali, sob a água, né? O que resta ao Jae-kyun ali, naquela situação, com o Dan em seus braços, exausto, desacordado daquele jeito, é refletir. E ele sabe que não deveria ter aceitado fazer sexo com o Dan naquela situação, mas ele simplesmente se deixou levar. Inclusive, isso leva o Jae-kyun à autoconsciência de que provavelmente a ansiedade em relação a toda essa situação talvez esteja nele mesmo. Só que ao mesmo tempo ele também fica frustrado, irritado de pensar como que o Dan pode sugerir ele mesmo que eles façam isso e daí ele simplesmente desmaia do nada. Isso aí só deixa ele mais puto. E durante essa reflexão, ele volta a se perguntar, afinal de contas, o que ele tá fazendo, por que ele tá aceitando tudo isso. Qualquer outra pessoa se vendo no meio de uma situação tão problemática como essa, já teria vazado faz tempo, mas ele simplesmente não consegue. Ele sente que é muito melhor para ele ter o Dan na vista dele, mesmo que seja nessa situação. Ele sente que as coisas para ele vão desmoronar completamente de novo se o Quindan voltar a sumir. Mas ele também sabe que a única coisa que pode realmente afastar ele definitivamente é a avó do Dan. Mas também ele não tem problema nenhum em se manter perto dela, porque ele tem inclusive um bom relacionamento com ela. Ele se torna inclusive outra pessoa, ele é super gentil e atencioso. Durante toda essa reflexão ali na banheira com Dan, ele decide que não importa o quanto ele sucumba, ele prefere manter o Dan ali,
onde ele tem controle na palma da mão dele. É que a gente para pra pensar no que a gente viu no começo dessa nova temporada e a gente lembra que foi difícil pra ele e tal, tá sendo difícil pra ele agora lidar com Dan nessa situação. Mas ele ter que lidar com a ausência do Dan. Vocês lembram lá nos primeiros capítulos da nova temporada como foi difícil pra ele não saber onde o Dan tava, como ele não se aquietou em momento nenhum, ele nem mesmo conseguia fazer sexo com outro cara e agora parece que a situação continua problemática, mas talvez pra ele seja menos do que estar longe do Dan e viver aquilo de novo. E aí agora pra gente um quadro, um painel muito bonito dele segurando com mais força o Dan contra o próprio corpo ilustra muito pra gente desse poder que ele exerce e gosta de exercer sobre o Dan. Eu acho que a autora tinha uma certa uma vontade talvez, e tem até uma sensação ambígua quando tu vê esse quadro, da ideia de que ele queira proteger e garantir o bem-estar do Dan e ao mesmo tempo ele parece só querer exercer um controle e manter o Dan perto dele. A questão é que todas essas coisas terminam de uma forma. Ele precisa do Dan perto dele. Mas é engraçado esse quadro, como eu falei, né? Ele entra aí nesse conflito entre poder e proteção. Quando ele envolve o corpo franzino do Dan sobre o corpo musculoso dele, a gente fica aí. Eu acho que existe uma margem para interpretação muito interessante. Ou o poder de ter o Dan sempre na mão, ou a necessidade de proteger e garantir o bem-estar dele. O Dan acorda confuso na manhã seguinte, ele pergunta pro Jae-kyung, afinal de contas, quando ele pegou no sono, e o Jae-kyung acaba contando para ele tudo o que aconteceu, e quando ele conta que os dois fizeram sexo, ele instintivamente na defensiva já diz, mas foi tu que ofereceu, foi tu que pediu, tu que quis, sabe? O arrombado, a culpa já tomando conta dele, que ele já precisa sair na defensiva. Mas assim, o Dan inicialmente conta que não lembra nada depois do banho, e aí o Jae-kyung conta tudo pra ele, e aí quando o Jae-kyung conta sobre eles terem feito sexo, sobre o Dan investir pra cima dele, o Dan tem uma breve lembrança do que pode ter acontecido. Tem esse vislumbre da oferta em que ele fez para que eles pudessem fazer sexo para ele pagar uma parte da dívida, mas os dois acabam não conversando mais sobre esse assunto. O serviço de quarto chega e é um café da manhã completo, com muita coisa, com uma aparência maravilhosa. E o Jae-kyung chama então o Dan para que eles comam. O Dan, num primeiro momento, ele recusa. Eu chutaria aqui que o Dan, ele tá com a sensação de que ele não quer aceitar esse tipo de oferta porque ele não quer ter que assumir mais dívidas no que ele e o Jae-kyung já têm. Ainda mais sabendo que ele mesmo ofereceu fazer sexo na noite anterior apenas para pagar sua dívida. O Jae-kyung, irritado, manda o Dan levantar de uma vez e ir comer porque ele não pediu aquele monte de coisa para ele comer sozinho. E o Dan, mesmo meio desconfortável, acaba cedendo. O Dan claramente inseguro, né, e desconfortável com aquela situação lá, tomando café com o Jae-kyung, ele come muito devagar e até treme enquanto ele tá se alimentando, provavelmente ainda exausto da noite anterior, talvez com muita ansiedade em relação à notícia que ele teve do diagnóstico. É muita coisa para ele processar, além do corpo dele tá completamente fadigado, exausto, né? Respondendo a tanta coisa que vem consumindo ele. O Jae-kyung fica observando ele comer e volta a ficar irritado porque, segundo o próprio Jae-kyung, ele come igual um passarinho. Ele fica irritado vendo o menino comer devagar em pequenas porções. Ai, gente, também me irrita, tá? Isso aí também me irrita, nem vou falar. Me irrita também e pronto. Eu sou uma pessoa que come muito rápido, eu sou muito agitado né, o tempo inteiro. E aí eu como muito rápido e me irrita. A gente come devagar demais. E assim, com os dois tomando café da manhã depois de um dia e uma noite que foram muito agitados, cheio de informações caóticas, de informações assustadoras sobre a saúde do Dan,
Os dois terminam a noite juntos mais uma vez, acordam daquela forma e estão ali sentados, meio que tentando passar um breve momento, como se nada tivesse acontecido. Mas tem muita coisa acontecendo, explodindo em volta deles. Esse capítulo mostra um pouco da narrativa que eu tenho percebido da autora nessa nova temporada, que é uma narrativa que ela já usou em outra obra, né, que eu acho que é uma escolha mesmo, porque assim, ela precisa que o Jae-kyung mude pra ela poder concluir essa história. Tá na proposta, em que ela já falou pra gente sobre o que ela tá propondo pra história, ela precisa que o Jae-kyung mude. Só que ela não pode fazer isso tão rápido. Então, as coisas vão acontecendo, fazendo com que ele se mostra ainda um cuzão constantemente, mesmo que a gente tenha vislumbres de uma mudança na maneira como ele lida com Dan. Então é fácil a gente observar nessa nova temporada, nesses capítulos, um certo conflito narrativo, onde o Jae-kyung é sempre um cuzão objetificando o Dan e ao mesmo tempo ele age de maneira gentil, às vezes preocupado e reflexivo sobre como o Dan se sente em relação a alguma coisa, ou principalmente sobre como ele se sente em relação ao Dan. Aqui, por exemplo, como ele, durante a noite, ele se deixa levar pelo sexo, mas termina a noite cuidando do Dan na banheira. Como ele segura o Dan na banheira de maneira protetora, né? Parece que querendo garantir uma certa segurança naquela situação. Mas pensa sobre isso, sobre o Dan, sobre como de uma maneira controladora, sobre como se ele exercesse poder sobre o rapaz. Provavelmente a gente vai enxergar algumas variações nessa narrativa ainda, para a autora, acho que não entregar o ouro muito rápido, mas também eu não duvidaria que ela reservasse alguns próximos 20, 30 capítulos pra gente ver os dois convivendo de maneira saudável, que também é algo que eu acho que os leitores precisam receber em algum momento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais de mim em uma outra perspectiva, eu e meu esposo, a gente tá tentando começar um canal de vlogs aqui no YouTube. O link tá na caixa de descrição, vai aparecer no final do vídeo. Lá a gente vai interagir com coisas um pouco mais cotidianas, mostrar uma perspectiva um pouco diferente para vocês. Ainda tem pouca coisa lá porque a gente tá tentando adaptar isso, mas eu espero que aconteça logo. Então se vocês quiserem ver um pouquinho mais, segue lá esse canal, já se inscreve por lá. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.